Verificação de aprendizagem. Como já enviado no bilhete da semana anterior, o processo de alfabetização nos permite erros, para que assim o avanço possa ocorrer. Na verdade, eles não são propriamente erros, e sim mostram as tentativas e hipóteses que as crianças vêm fazendo sobre a escrita. Segue abaixo um exemplo de escrita que nos permite perceber a etapa do sistema alfabético em que a criança se encontra. Então, aqui, a criança colocou várias letras, mas a gente já consegue identificar que ela sabe diferenciar letras de números, que a palavra dinossauro é composta por letras, que ela já coloca uma letra para cada sílaba. Então, isso faz com que a gente vá identificando o nível do sistema alfabético que ela está. E aí a gente pode ou avançar nas atividades ou regredir nas atividades, para que essa criança consiga fazer o processo e o avanço do sistema alfabético. Aqui, essa outra criança já coloca diferente. Vejamos, ó. Dinossauro. Ela não colocou uma letra para cada sílaba. Desculpa, ela colocou uma letra para cada sílaba. Cavalo, uma letra para cada sílaba. Essa já fez associação ao som. K, K, CA da K. O H tem quase o mesmo som. Então, ela fez um pequeno avanço maior do que esta. E assim, ó, R, ela colocou apenas uma letrinha, porque tem apenas uma sílaba. E aqui ela já colocou duas. Ela sabe que a sílaba é formada por duas letrinhas. E assim a gente consegue ir percebendo tudo, os pequenos detalhes e encaixando cada criança no nível alfabético que ela se encontra. Isso é só para que vocês possam entender o quão é importante que as crianças façam o teste sozinhas. Aqui, as profs colocaram o passo a passo do teste. Para realizar o teste, deve seguir os seguintes passos. Escolher 4 palavras do mesmo grupo semântico. As profs já escolheram: boi, gato, cavalo, borboleta. As 4 palavras são compostas por uma palavra de uma sílaba, 2, 3 e 4 sílabas, correspondente às palavras aqui em cima. 1, 2, 3 e 4 sílabas. Depois tem uma frase que também é escolhida e que é uma frase simples, que as profs também já colocaram. O boi come pasto. O teste deve ser realizado de forma individual, num lugar tranquilo, com bastante calma. E na hora de ditar, a gente não deve dizer, por exemplo, elefante. Não, a gente apenas deve falar de forma clara e objetiva. Elefante. Uma vez só, para que a criança consiga identificar como ela acha que ela deve escrever. Se a criança pedir para repetir, a gente vai ditar da mesma forma. Elefante. Não vamos ditar elefante, porque nós podemos atrapalhar o processo dela. Se ela está num processo inferior, a gente pode dar dicas de como é para ela escrever, bem como se ela está num processo já mais avançado e ela acha que elefante é daquela forma, ela pode se confundir quando a gente dita pausadamente. Então, tenha calma, procure manter a calma com a criança, como se ela estivesse fazendo uma tarefa qualquer. Não diga que está certo, nem que está errado, simplesmente vá ditando as palavras. Quando terminar de escrever, pede para que ela leia, indicando com o dedo aquilo que está lendo. Por exemplo, se ela escreveu lá elefante, a gente vai pedir para ela botar o dedinho e ler o elefante, só para observar o raciocínio dela. E assim que ela terminar o teste, deve-se fazer as anotações de como foi
verificado cada atitude da criança, porque isso vai facilitar o nosso diagnóstico. Então, o que vai acontecer? Se ela, por exemplo, colocou lá E e botou o F e o T, vocês vão escrever para nós que ela, na hora de apontar, ela leu E, lê, ela leu lê no F, por exemplo, ou ela leu, ou tinha o L, ou tinha outro E, para que a gente possa entender o como ocorreu. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Então, lembrando, as 4 palavras são boi, gato, cavalo, borboleta. A frase é: o boi come pasto, ditado exatamente desta forma. Mas uma de cada vez. Espera-se a criança escrever primeiro uma, depois a outra, depois a outra e depois a outra. E aí, então, no final diz para ela: agora, papai, mamãe, alguém vai te ditar uma frase. O boi come pasto. E ela vai escrever. Tenham um bom teste. Fiquem bem.